primeiro encontro com o mundo dos livros se deu ali no início dos anos 2000, a partir de um contato que eu tive com um professor de literatura, num cursinho pré-vestibular, e nas aulas ele costumava falar de muitos livros, e ele falava de uma maneira muito apaixonada, e um dos livros que ele levou para a sala de aula foi o livro Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, e foi a primeira vez que eu vi que a literatura se aproximava um pouco das minhas vivências, né? Porque é um conto que fala da violência, é um conto que fala também de algumas questões da periferia, e a partir então desse encontro com o professor e com o Rubem Fonseca, aí eu fui atrás do livro e aí li todos os contos, e a partir dali então eu não parei mais. Quando eu entrei no curso de letras, eu entrei influenciado por esse professor, porque como eu me apaixonei pelos livros, eu pensei, poxa, que profissão melhor do que você estar, né, num curso em que você possa ler livros, mas ser professor e ser escritor eram coisas que estavam muito distantes, né? Até porque eu não tinha muita ideia do que se fazia no curso de letras. A ideia inicialmente era trabalhar com linguística, com neurolinguística, com essas coisas assim mais técnicas. E aí quando eu entro no curso de letras, eu percebo que havia um mundo, né? Podia ser tradutor, revisor, professor, escritor, né? Então, e a minha primeira experiência em sala de aula foi em 2002, quando eu fui fazer uma oficina numa escola municipal em Alvorada, município perto de Porto Alegre. E ali eu comecei a me tornar um contador de histórias orais, né? Então eu contava histórias e aí fui me apaixonando pela docência, né? Fui me apaixonando pela sala de aula, e aos poucos eu fui entrando, depois fiz o concurso público e aí eu entrei como professor do estado e permaneci em torno de 12 anos. Aí depois saí do estado e fui dar aulas em escolas particulares, e fiquei dando aula até 2021. Mas a docência ela entrou meio que sem querer assim na minha vida, assim. A sala de aula ela me trouxe um material biográfico muito importante, porque eu entendi que a sala de aula é uma espécie de microcosmos que imita a vida, ou tenta imitar a vida, né? Então a gente tenta escolarizar a vida dentro da sala de aula. Então a gente traz temas, traz alguns assuntos, né, e discute isso na sala, e é como se você estivesse ensaiando aqueles alunos para a vida. Mas depois eu comecei a entender que na verdade não era um ensaio, né? Ou seja, era a própria vida acontecendo na sala de aula, né? Então o que acontece na sociedade é um reflexo do que acontece na sala de aula. Então essa relação cotidiana com os alunos, com pessoas diferentes de vários lugares, né, as histórias que eles me contavam, as soluções que eu tinha que encontrar cotidianamente para os problemas que aconteciam na sala de aula, me deram uma dinâmica assim, muito profunda de compreender como se dão as relações humanas, relação de poder na sala de aula, as relações de amizade, os conflitos, né? Então acho que isso me deu uma dinâmica assim, para que eu compreendesse a complexidade da própria criação literária, né? Ou seja, fazendo essa observação, né, dessa relação com os alunos, né, com a relação com os pais também. Então eu acho que a sala de aula foi fundamental para que eu me tornasse escritor e talvez um observador assim, de como as coisas funcionam. O racismo, para mim, ele não tem um valor estético, né? O racismo ele não é um tema propriamente, ele é um elemento que perpassa os meus personagens, né? Perpassa a história. Justamente porque meus personagens são negros, moram no Brasil, e o racismo ele acontece, né? E eu venho
trabalhando as questões das relações familiares, que é o que me interessa discutir, e o quanto as questões de gênero, né, e as questões raciais, elas vão atravessando esses personagens e servem como mais uma barreira para que eles possam existir enquanto pessoas humanas, né? É assim que eu vejo quando eu trago, né, a discussão do racismo. Eu não quero colocar ele como protagonista. O racismo não é protagonista e não pode ser protagonista da literatura, né? Assim como o nazismo, assim como o fascismo, eles não podem ser, né? O que tem que sobressair é justamente essas relações existenciais, humanas, profundas, né? Então, é claro que cada leitor vai ter a sua chave de leitura. Então, há leitores que vão olhar para o avesso da pele e vão utilizar essa chave do racismo para fazer a leitura. Outras vão usar a chave do luto, outras vão usar a chave da paternidade, né? Então, eu acho isso muito interessante. O meu grande receio é que os livros que estão sendo produzidos por pessoas negras, e digo Conceição Evaristo, Eliane Alves Cruz, Itamar, o meu receio é que haja aí uma redução, né? Que acabe se reduzindo o valor dessas obras, dizendo que são romances que falam sobre racismo. Falam também, né? Mas não só. A gente está vivendo uma primavera literária negra, né? Assim, a gente tem um florescimento aí, uma constelação de grandes escritores com muita qualidade, né? Acho que é um momento de celebração. O mercado editorial entendeu que as literaturas negras vendem, e vendem muito bem. As livrarias também têm colocado nos seus catálogos, têm colocado como destaque. Dificilmente hoje você entra numa livraria, seja qualquer livraria, você não vai encontrar, né, autores e livros de autores negros e negras. E a produção acadêmica também tem sido muito grande, o interesse, né, acadêmico. Esse interesse se dá também à entrada de pessoas negras na universidade, né, que demandam outras literaturas. Acho que a questão agora é prestar muita atenção para os caminhos, né, que a gente está indo. Talvez a gente tenha que começar a pensar num outro momento, né, assim, não apenas no momento da reivindicação de humanidade nas histórias, né, mas talvez pensar em outros aspectos da vida. Assim, né. Sempre me lembro de uma frase do Mano Brown, que ele dizia que ele sempre quis falar sobre amor, né, mas como a vida era tão dura, ele tinha que fazer aquelas letras, né, do rap, aquelas letras, enfim, falando da violência, porque era o que o agredia, né, e agredia as comunidades, né, continua agredindo. Então, talvez a gente devesse pensar também em expandir, né? Não que a gente já não fale disso, a gente fala de amor, a gente fala de amizade, mas talvez a gente tenha que se sentir um pouco mais confortável, né, de não se sentir cobrado. Mas cadê a história do racismo aí, né? A sua história que não apareceu, né? Ou seja, quando vamos contar histórias de pessoas negras sem que o racismo seja esse elemento, né? Eu não participei ativamente, né? Eu participei como uma espécie de consultor. Eventualmente eles tinham alguma dúvida e aí eu respondia qual era a intenção de determinada cena, de determinado diálogo. Vi os primeiros ensaios que aconteceram dentro de um apartamento de um dos atores, porque não tinha nenhum tipo de investimento, eles fizeram porque queriam fazer, eles não estavam sendo pagos, e só depois, né, que entraram os patrocínios. Então, foi bonito ter visto como nasceu no apartamento de um dos atores e depois no palco do Teatro Municipal de São Paulo.
Eu costumo dizer para eles que eles melhoraram o meu livro. Eles fizeram conexões que eu não tinha pensado, né, com alguns personagens. Deixaram, acho que, algumas cenas mais profundas, mais complexas. Inseriram outros elementos, como a dança, né? Então, eu acho que eles enriqueceram, né, o Avesta Pele. E eu acho que eu dei sorte, assim, de ter encontrado um grupo tão talentoso, desde os atores, da direção, da música, da dança. São todos muito profissionais, muito talentosos. Então eu fiquei muito, muito feliz. Né? Agora vai ter a adaptação para o cinema, né, do Silvio Guindani, que recém fez o Mussum. E o próximo projeto agora é o Avesta Pele, que ele começa a filmar em abril ou maio do ano que vem. O Estela Sem Deus foi vendido os direitos autorais para cinema também. Esse deve demorar mais um pouco, em torno de 2 ou 3 anos. E tem também contos meus que vão se tornar longas também. E vou me lançar como roteirista também de uma série para um streaming, que eu ainda não posso dizer qual é. Mas vou me aventurar agora também no roteiro.